Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando o Quintal. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas pendentes. Eu vou mostrar pendente de sol, pendente de sombra. Lembrando, gente, que sombra para as plantas tem que ter pelo menos umas 2 horinhas de sol. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês, como é que eu cultivo essas pendentes. Vou começar pelo Cedu Nus Balmeriana, o Cedu Adolphe Variação Nus Balmeriana, que é uma pendente de sol pleno. Essa planta, quanto mais sol, mais bonita ela fica, mais colorida. Além da cor de ficar uma pendente linda, ela ainda dá essas flores que são maravilhosas, assim, em formato de buquê. O Nus Balmeriana é uma das suculentas que eu mais gosto por causa da coloração. Olha, esse aqui tá no vaso de formato de bola. Ele tá bem pendente já é uma planta bem antiga, não precisa fazer manutenção. Só colocar um basacote, assim, uma vez por ano e ela já fica, assim, maravilhosa. O sol aqui não é sempre que bate, por isso que essa aqui não tá tão colorida, mas é uma planta que tá sempre bonita. O segundo aqui é o Cedo Morganiano. Esse cedo, ele pode ser cultivado na sombra, conheço pessoas que cultivam ele na sombra, vai muito bem, porém ele fica mais fininho. E quando ele é cultivado, no caso aqui, a meia sombra, bate sol, meia sombra é até 4 ou 5 horas de sol por dia, sombra é até 2 horas. Então esse aqui deve pegar mais ou menos umas 4 horas de sol por dia e ele fica assim maravilhoso, ele fica bem gordinho quando ele toma sol. E outro detalhe é quando ele toma sol, ele não fica despencando as folhinhas. Mas ao sol pleno eu não consegui cultivar esse cedro. Tem gente que consegue, mas eu não consegui. Só mesmo a meia sombra. Esse também, o burrito, também. Esse é ainda mais fácil cultivar. Esse aqui pode ser cultivado ao sol pleno, se adaptado. Mas a meia sombra é o local que eu gosto. O tapete persa também, gente, ele pode ser cultivado ao sol pleno. Olha, o meu já tá até florindo. O meu está aqui também na meia sombra, mas eu prefiro ele com 2 horinhas de sol só por dia, aquele sol da manhã, para ele ficar mais verdinho. Porém, esse local aqui onde ele tá, o sol virou e nessa época o sol tá mais tempo, mas é um local que sempre ele ficou aqui. E não tinha tanto sol, era um sol pouquinho, e agora mudou tudo e ficou, o sol coloriu ele todo assim, mas eu prefiro ele verdinho, é questão de gosto, mas pode cultivar ele ao sol pleno. O outro que também pode ser cultivado ao sol pleno, deve ser cultivado ao sol pleno, é o estalho, cedo um estalho. Se ele for cultivado à sombra, ele não fica bonito, ele não fica com esse colorido. E ele também não fica tão gordinho, ele fica estiolado. Aqui ele ainda nem tá tão, ele tá com sombrite vermelho, ele nem tá tão compacto como eu tenho visto ele no cultivo de outras pessoas. Olha ele pequenininho aqui, ó, que tá, coloquei os pedacinhos para brotar. E olha só, ainda tá verdinho, mas tá bem gordinho. E ele fica muito lindo assim quando ele tá com... como se fossem uns feijãozinhos, né? Acho ele muito lindo. Mas você precisa um pouco mais de rega para ficar gordinho. Outra pendente bem comum, fácil cultivo, é a Plectrans prostratus, o popular boldinho suculento. Essa suculenta é muito fácil cultivar. Ela é como se fosse erva daninha, nasce para todo local, porque além das folhinhas que brotam, os raminhos que caem brotam, essas florzinhas que estão aqui, ó, ela se enche de semente, também cai e nasce, então ela infesta tudo, mas é uma planta muito linda. Olha como que tá pesado isso aqui, gente. Tá bem colorido e quando ela fica ao sol, ela fica cheia de florzinha. Eu prefiro ela meia na sombra praticamente, ela fica verdinha, com as folhas mais fininhas, mas ela não dá flor. Eu acho que a flor bagunça um pouquinho com as folhas, fica meio... Depois essas folhas secam e aí, se não fizer a limpeza, não fica tão legal. Por isso eu gosto de cultivar... Aqui ela está no sol, vocês podem perceber, mas eu gosto dela mesmo quando ela é cultivada só com o sol da manhã, só na sombra, aqueles solzinho com 2 horas. Aqui também ela tá na sombra, olha, tá no mesmo ambiente, mas é que essa parte aqui não pega sol. Perceba que não tem flor.
E aqui ela tá um pouquinho mais coloridinha, mas as folhas já estão mais fininhas, porque não pega sol. Outra planta também pendente é o cacto rabo de macaco, né? Esse aqui é pra ficar assim todo peludo, gordão, grandão. Ele precisa de sol pleno, gente. Eu tenho sombrite vermelho, como vocês podem ver, mas aqui ele é recuado, olha, ele não chega até aonde que estão os rabos de macaco, ele é recuado, então ele não causa sombra aqui. O sol entra, né? Não tem sombrite nas laterais, então o sol passa por baixo. O sombrite é só quando o sol está no centro, né? Aquele sol do meio-dia. Então, como ele é recuado, ele não pega aqui no rabo de macaco. Então, por isso que eles ficam assim. Não dá para perceber por aqui, mas nas câmeras, mas ele tá bem gordinho, gente. Ele tá bem peludo, grosso. Então, é um rabo de macaco bem forte. A Ripsalis é uma planta que eu gosto de cultivar à sombra. Gente, o mais chique dela são essas frutinhas. Eu não sei como que os pássaros não vêm comer, porque não é venenosa. Se a gente quiser comer, pode, não faz mal. Só não tem gosto de nada, eu já experimentei. Mas ela é tão bonitinha, assim, parece tão apetitosa para os pássaros, né? Fácil de pegar, assim, com o bico. E eles não pegam, não sei por qual motivo, eles não têm interesse. Tem bastante pássaro aqui, mas não, eles não têm interesse com isso. Eu gosto mais daquele que faz os frutinhos rosa. Esse aqui é branco, então quase não dá para perceber direito. Se fosse um rosa, esse aqui tava mais bonito, né? Mas ele fica tipo umas arvoretinhas e depois ele cai, esse Ripsalis. Mas pode cultivar ele ao sol pleno também, se quiser se adaptar. Mas eu prefiro, prefiro assim na sombra, porque ele necessita bastante de rega, senão ele desidrata muito. E aí, assim, eu acho que ele fica melhor, verdinho. Olha, ele faz isso aqui, tipo umas arvoretinhas, e depois ele cai e fica pendente. Gente, é uma planta muito fácil de cultivar. Eu tenho ela para todo canto aqui nas árvores, mas é plantada no vaso. Ela não fica grudada na árvore como as orquídeas. Então, ela precisa de substrato no vaso. A outra planta pendente que pode ficar no sol pleno é a Crassula pellucida. Tem gente que fala pelúcida, também não tem acento, fala pellucida. Eu também falava pelúcida, mas eu aprendi que se não tem acento, não precisa falar assim, como se tivesse. Ela fica bem coloridinha, aqui ela tá ao sol pleno. O único problema é que ela seca muitas folhas, então na sombra ela fica com as folhinhas maior, mais fininha, porém ela fica com menos folha seca e com menos raízes. Essas raízes dela, assim, é característica dela mesma, ela fica toda emaranhada de raízes. E eu notei que quando ela tá na sombra, não dá para perceber tanto. O colar de rubi também é uma planta, ela é bem versátil, dá para cultivar ao sol pleno, meia sombra e sombra. O que vai mudar é a coloração e a espessura das folhas. Aqui ele tá na sombra da Kalanchoe vive. Aqui é sol pleno, mas como a planta faz sombra nele, então ele fica mais verdinho. Mas ele floresce normalmente, fica muito bonito também, porém não colore tanto como o local que ele está aqui. Aqui nem é sol pleno, gente, aqui é sombra também, mas é uma sombra do sol da manhã, que pega sol até umas 10 horas da manhã. Começa o sol por volta de 7h30 da manhã e vai até às 10. E aí ele fica roxinho assim, ó, a folhinha fica menor, mas fica bem colorido, né? Ele dá para cultivar de várias formas. Na sombra, ele fica um pouco estiolado e mais frágilzinho. A outra planta é a rosinha do sol. Aqui eu tenho a variegata, mas tanto faz. Todas elas podem ser cultivadas ao sol. Eu prefiro ao sol da manhã, como é nesse caso aqui, é onde eu falei que começa o sol de 7h30 da manhã e vai ter umas 10 horas. Esse aqui era o local que estava sendo só sombra, né? Sombra mesmo, assim, só claridade. E agora o sol está voltando e ele já está indo até as 10 da manhã. A rosinha do sol está adorando, porém algumas folhagens que estão aqui já estão sofrendo, né? Por causa do sol. Mas essa rosinha aqui, ela está muito bonita, ela floresce. Ela dá umas florzinhas mais avermelhadas e outras mais rosinha. Por enquanto, ela ainda não deu tantas flores, porque esse aqui é um replante que eu fiz recentemente, então ainda não deu tempo dela florescer, mas já tá bem bonita.
assim que o sol voltou para esse local aqui, ela já começou a desenvolver. Então, já mostra que é uma planta que depende do sol. Mas dá para cultivar ela também à sombra. É claro que ela não vai ficar com esse vigor todo, assim. Mas ao sol pleno, aquele sol mais de 6 horas, também não consegui aqui, não. Esse também é o Lampranthus, ele gosta de sol, ele precisa de sol na questão da floração. Mas se você quer cultivar ele só pela vegetal, que é muito bonito também, você pode cultivar ele à sombra, vai ficar um verde lindo. Aqui ele está naquele ambiente de 7h30 da manhã até as 10, mas é um sol. Aqui o sol é muito forte, gente. No meu cultivo, todas as suculentas ficam melhores no sol, na meia sombra, onde o sol é só na parte, principalmente o sol da manhã, porque durante o dia, depois do meio-dia, o sol aqui é de rachar mesmo. Então, né, não sou todas as plantas que aguentam. E aonde o sol é o dia inteiro, eu coloco sombrite por isso. 11 horas também são pendentes, elas são rasteiras, né, se plantar no canteiro, mas plantado na cuia elas ficam pendentes e elas precisam de sol o dia inteiro. Aqui está no sol o dia inteiro, essa portulaca. E eu tenho essa portulaca aqui, às 11 horas todas são portulacas. Essa com esse nome aqui, ó, leia quem quiser. Eu amo essa planta porque, por causa desses pomponzinhos. Essa que eu não conhecia, ganhei da minha amiga Margarida Dutra. Beijos, Margarida. Margarida que me presenteou com essa coisa mais fofa do mundo. Que eu fiquei apaixonada por causa dessas bolotinhas. E ela dá uma flor rosa linda, gente. É uma flor de 11 horas normal mesmo, simples. Estilo tipo a beldroega, né? Mas ela, o chique dela aqui, o charme, são esses pomponzinhos. O Sedum palmeri também é uma planta pendente. Esse é o da folha pequena. E esse eu gosto de cultivar ele na meia sombra. Aqui ele está debaixo de um sombrite, num lado onde o sol é mais na parte da manhã. Então, ele pega só umas 4 horas de sol por dia e ele fica muito bem. Essa aqui já tem bastante tempo que eu tenho essa concha, eu adubo, mas eu não quis cortar as hastezinhas que eu gostei. A Sedeveria Pink Granite também é uma suculenta que fica pendente. Ela fica pendente até muito rápido, a gente planta ela, daí em pouco tempo ela cresce e já vai ficando assim pendente. Diferente dos outros, nos Bamerianos, Sedum Bronze, ele demora um pouquinho mais. Mas essa não, essa aqui, ela fica pendente, assim como o Sedum Mirine, que eu não vou mostrar aqui, mas ela fica pendente muito rápido mesmo, gente. Ela, principalmente se ela estiver num local assim que não pegar tanto sol, ela fica como se estivesse estiolada e cresce bastante, fica pendente. E depois a gente adapta ela ao sol, ela fica assim, com as rosetas lindas. Como esse aqui, ó, ele tava meio na sombra e depois eu passei ele pro sol o dia inteiro no sombrite, né? Sombrite 50%. E ela ficou assim, bem linda. A Harry Butterfield também, a Sedeveria, é uma planta pendente. O meu ainda não tá, mas vai ficar, porque ele é novo aqui. É uma planta pendente e é de sol pleno. Mas dá para cultivar também a meia sombra. Eu estou cultivando aqui onde o sol é filtrado por árvores. A Calicia fragrans também é uma planta que pode ser cultivada ao sol pleno, mas eu prefiro assim a meia sombra. Ela está sobre a sombra de uma árvore, então é aquela sombra assim que fica a uns pontos de sol. Então, ela vai muito bem aqui, gente. Ela vai ficando pendente, né? Ela forma, o que é bonito nela é que ela dá umas hastes e essas hastes caem, fica pendente assim, fica muito lindo. E se for plantada na sombra também dá certo, porém ela vai perdendo um pouco a variegação. Aqui tá na meia sombra e pode perceber que ela já nem tá tão mais variegata. Mas dá para cultivar assim na sombra, porém aqui nesse ambiente fica mais fácil para ela florescer. A Barba de Moisés está aqui na meia sombra, mas eu prefiro ela na sombra. Aqui, ó, tá vendo que ela tá meio amarelada, com esses pontinhos marrons? São as flores. Quando a gente cultiva ela na sombra mesmo, sombra total mesmo, só na claridade, ela fica bem mais verdinha e ela não dá tantas essas florzinhas. Então, eu prefiro ela muito à sombra. Aqui eu plantei, né? Tinha sombra e depois voltou o sol e ela ficou por aqui mesmo. A Orbeia variegata também
ela pode ser cultivada ao sol pleno, se adaptada meia sombra e sombra, como é o caso da minha aqui, ó. Eu cultivo ela na sombra do telhado da garagem, é tudo aberto, o sol passa indiretamente, muita claridade, ela floresce normalmente. É o mesmo local onde eu cultivo aqui o colate princesa, que vai muito bem. E então as flores de maio também, tudo nesse ambiente. E elas gostam bastante, porque apesar de não ter sol direto, o sol passa, né? Passa quando tá na parte de algum horário do dia, o sol passa e nem que seja o calor dele vai nela. A aloe juvena também eu gosto de cultivar na sombra, não gosto nem de meia sombra e nem de sol pleno, porque senão ela fica com uma coloração marrom e fica com cara assim de planta que tá morrendo. Mesmo ficando assim mais estiolada, eu prefiro ela assim na sombra mesmo, só claridade, sem sol direto, como ela está sendo cultivada aqui nessa cuia. A minha não tá tão bonita também porque não tem tanto tempo que ela está plantada nesse local. Flor de maio também é uma planta de sombra, pode ser cultivada ao sol, se adaptada, mas eu prefiro ela assim, eu acho que elas ficam mais com uma aparência mais saudável quando cultivada à sombra. E no sol pleno ela fica bem avermelhada. Eu tenho no pé de pitaia ao sol pleno, mas eu prefiro assim ela cultivada aqui na sombra. Dá bastante praga também, né? Cochonilha de carapaça, mas é só passar um óleozinho que vai tudo bem. Esse ripsado da folha larga aqui também pode ser adaptado ao sol, mas eu gosto dele também assim à sombra, aqui pega uns raios, né? Esse aqui também é da mesma espécie, porém diferente. Nunca deu flor, não sei qual que vai ser o frutinho dele, mas as flores acho que todas são brancas mesmo. Colate princesa, como eu disse, eu tenho um aqui que ele tá na sombra da árvore, mas pode colocar na sombra de uma varanda, como é o meu caso, né, na garagem, que vai muito bem também à sombra. Colar de princesa, ele só não gosta mesmo de ficar embaixo de chuva. Ele fica aqui nessa árvore e quando chover, eu vou ter que tirar, porque senão ele derrete as folhas. Mas enquanto não chove, ele vai ficando aqui sobre a sombra da árvore e ele vai muito bem também. Mas pode ser cultivado ao sol pleno também, se adaptar. Porém, ele fica muito amarelinho e eu prefiro ele assim na sombra. Tenho aqui mais um Ripsalis, nesse aqui é o chamado cacto macarrão, né? O nome popular dele é cacto macarrão. Esse aqui também eu não conheço a flor dele, foi a Daiele que me deu, tem pouco tempo, então ainda não floriu aqui comigo, mas a gente desenvolveu bastante. A Clênia petreia, Clênia petraia, eu faço a petraia. É uma planta também que pode ser cultivada ao sol pleno, se adaptada, mas eu gosto da minha sombra, para ela ficar bem verdinha. Então, foi o único local. É claro, gente, não é aqui que eu pus ela nessa porta aqui para filmar para vocês, mas ela fica debaixo da árvore também. E ela é o único local que eu consegui cultivar essa aqui. A variegata eu consigo cultivar ela no sol, com sombrite, sol pleno, né? Filtrada por sombrite. Mas essa não, essa aqui eu só consegui cultivar ela assim na sombra. Ela é também chamada de jade pendente, né? Essa época é a época que ela floresce. E mesmo na sombra ela floresce também. E essa aqui cresceu bastante, tá enorme. A Peperomia depeana também é uma planta de sombra. Essa eu não sei se dá para cultivar sol pleno, porque eu nunca testei. Aqui ela tá pegando os raios de sol filtrado pela árvore, mas ela vai bem também na sombra, com até 2 horas de sol da manhã. Já cultivei ela num ambiente com 2 horas de sol da manhã, mas agora ela tá pegando só uns raios. O aspargo alfinete também, não sei se esse pode cultivar ao sol pleno, porque eu nunca tentei. Esse eu só cultivo ele à sombra também, na sombra de árvore. É uma pendente, fica muito linda. E por falar em pendente, olha como que tá as florzinhas da minha... Eu chamo isso aqui, gente, de erva cidreira, de árvore. Não tenho certeza se é, não. É aquela planta de fazer chá. Ela é muito cheirosa. É uma planta que o cheiro tem o chá tem o sabor do cheiro dela. É muito forte o cheiro dela, né? É um pouco diferente, né, do capim cidreira.
E essas florzinhas, parecem as florzinhas da lantana, mas ela é diferente. Dá pra fazer chá da flor, da folha e até os galhos dela são cheirosos. O cacto cianinha também pode cultivar à sombra, ele gosta debaixo de árvore, mas pode cultivar também ao sol pleno. É uma planta que demora muito a florescer e para florescer ele precisa de um pouco de sol. Mesmo assim, é uma planta que demora bastante. A Trandescância, essa é aquela que chamamos de lambari roxo. Aquela tá cultivada num ambiente aqui que eu falei, de duas, começa o sol 7h30 da manhã, vai até às 10. Mas, mesmo assim, com essas horinhas de sol, ela tá bem colorida. Pode cultivar à sombra, ela vai ficar um pouco mais escura, mas também vai ficar bem. A Trandescância fluminense, que é uma variegata, até esse solzinho aqui da manhã já queima ela. Pode perceber que ela tá com algumas folhas queimadas, a parte variegata. Mas cultivada à sombra, ela vai perdendo a variegação. Então, eu prefiro deixar ela assim no sol da manhã e é na sombra também, né? Mas é uma sombra com sol e ela queima um pouquinho, mas ela mantém aí a parte variegata, senão ela vai ficar toda verde. Se eu colocar ela lá na sombra, sombra sem sol, sombra só com claridade, a tendência é ficar toda verde. Aqui eu tenho a pileia, também conhecida como dinheiro em penca. É uma planta que dá para cultivar em todos os ambientes. Se adaptada, pode cultivar ao sol pleno, mas eu gosto dela assim, no sol da manhã. Também pode ser cultivada à sombra, que vai muito bem. Na sombra, assim, só com claridade. Colar de pérola também vai muito bem ao sol da manhã, mas também dá para cultivar ao sol pleno, se adaptado. Eu não gosto, eu prefiro ele assim, só com essas horinhas de sol da manhã. E na sombra total também, só claridade, eu acho que ele não fica muito bem também, não. Barba de velho. Essa planta, eu tenho pouca informação sobre ela. O que eu pesquisei, dizem que pode cultivar ao sol pleno, mas aqui para mim o sol pleno estaria hoje, ela teria torrado. Então, eu cultivo ela aqui ao sol da manhã. Coração partido também, tem que ser o solzinho da manhã. Muita água, esse aqui não, eu acho que pode até cultivar no sol pleno, mas é muito difícil manter ele hidratado. Brilhantina, gente, é uma pendente sim, mas é uma pendente que nem sempre fica pendente. Ela é pendente assim, se a gente cultivar ela à sombra, eu falo porque eu vejo aqui numa casa, eu não posso mostrar, filmar, né, mas eu passo perto de uma casa que tem muitas dela na varanda, toda pendente. As folhas vão ficando pequenininhas, os talos vão crescendo e caindo assim, fica bem bonito, achei bem interessante. A minha tá assim, não tá tão pendente, mas ela assim, é uma planta que fica pendente e é uma planta que você pode cultivar ela só dentro de casa, só na claridade mesmo, que ela vai ficar bem, ela vai ficar pendente, vai mudar, ela vai ficar totalmente diferente, gente, mas vai ficar bonita mesmo assim. Mas eu gosto de cultivar ela assim, no sol da manhã. O clorofito é uma planta que fica bem só na meia sombra, sol da manhã. Esse aqui é o do verde nas bordas e no meio branco. Esse aqui pra mim, esse aqui aguenta um pouquinho mais de sol, ele é mais retinho. Se eu colocar o clorofito que é verde esse aqui, ó, que é verde no centro e branco nas bordas, se eu colocar esse aqui, mesmo que no sol da manhã, ele já vai ficar todo mulambento, gente. Eu nem dou conta de regar ele, porque ele gosta só de... Aqui comigo, ele só aguenta só a sombra. Ele não aguenta o meu sol aqui, que é super forte. Ele fica pendente com essas hastes, não... A touceira dele fica intacta, fica retinha, mas ele vai jogando o haste, virando uma planta pendente. O dólar, aqui eu tenho variegata. Falam que pode ser cultivado ao sol pleno, mas eu não consegui. Eu só consigo cultivar ele no sol da manhã, na meia sombra, o sol filtrado, no caso aqui por uma árvore, pega uns raios de sol. Perceba que ele já nem tá tão variegata, né? Se tivesse ao sol, ele estaria mais. Mas eu não consegui, gente. Ele começou a secar, ele começou a ficar opaco. E aí eu coloquei ele aqui nessa sombra e ele voltou a brilhar novamente. Então,
Não sei como que as pessoas conseguem cultivar ele ao sol pleno, porque eu aqui não consegui. Então, para mim, ele é uma planta de meia sombra e de sombra. Lembrando que sombra para as plantas tem que ter pelo menos 2 horinhas de sol por dia. Mas dá para cultivar ele aqui também só na claridade, porque ele vai muito bem. Agora, a jiboia é uma planta de sombra. Pode cultivar ao sol pleno? Pode, mas eu não gosto também. Ela tá aqui no sol da manhã. Mas é uma planta que pode cultivar dentro de casa, só com a claridade mesmo. Até sem tanta claridade, ela ainda consegue sobreviver. Mas assim, não é perto de uma janela, ela vai muito bem, sem precisar pegar sol nenhum. Cingônio, esse cingônio, ele pode ficar ao sol pleno, gente. Quanto mais sol, mais branco ele vai ficando. Porém, eu prefiro ele na sombra. Eu acho que ele fica, sei lá, eu gosto mais dele na sombra. Aqui ele tá no sol da manhã. Já tá ficando bem claro. Olha, vou mostrar aqui pra vocês o outro local. Aqui, ó, ele pega só claridade. Tem horas do dia que o sol dá uma passadinha por aqui, mas bem rápido mesmo. Então, o maior tempo é só claridade. Eu acho que ele fica bem mais bonito. Tem vezes que ele tá bem verdinho. E quando ele fica pendente, muito pendente, eu faço uma poda radical, corto tudo, porque eu gosto dele semi-pendente, assim, com esse caimento, mas eu não gosto que ele fique ramificado. Eu gosto que ele fique assim, cheio e sem ramificar, porque quando ele começa a ramificar, ele começa a modificar também as folhas. E eu não gosto, eu prefiro ele com essas folhas assim. A outra planta também que se deu muito bem aqui na sombra é o coração emaranhado, esse é o variegata. Também eu não consegui cultivar essa planta com sol, só assim. Esse é o local que ela mais gostou, né? Um local que quase não... Raramente bate um solzinho aqui. Nem no sol da manhã eu consegui, gente. Eu consegui cultivar essa planta, não. Mas aqui ela tá indo muito bem, ó. Tá espaçada as folhas, assim, mas ela tá... Ela tá bem mais bonita do que quando ela estava no local onde batia um pouquinho de sol. Então, eu vou permanecer com ela. Espero que ela não perde a variegação dela, né? Como as outras acontecem. Mas ela ainda tá bem bonita, ainda tem bastante parte rosinha aqui ainda. Ai, gente, o meu sapo Jeremias tá aqui, olha. Outro dia me perguntaram sobre ele, é porque tá quebrado. E eu até hoje não tive tempo de consertar ele, né? Que tem que comprar aqui uma massa epóxi pra fazer arrumar ele. É um sapo de pijama. A sapa, o Peterlil quebrou ela, era um casal. Tinha a sapa Girineia e o sapo Jeremias. Porém, a Girineia já se foi há muito tempo. Eu tive que jogar fora, porque o Peterlil quebrou ela todinha. E aqui tá o meu cantinho, que eu gosto muito, com essas plantas de sombra aqui, né? Tem a zamioculca, o cingônio, o coração emaranhado e uma samambaia. Eu tinha esquecido de mostrar pra vocês a Clênia Petreia, a jatipendente de variegata, que eu falei que eu cultivo ela no sol, então eu voltei aqui pra mostrar pra vocês. E ela tá com flor, o outro também vai dar uma flor dessa mesma cor. Mas essa aqui, ó, é diferente do verde, esse eu já consigo cultivar ele com sol. É claro que tem sombrite 50%, mas o outro nem assim. Então, essa aqui tá indo muito bem aqui com o solzinho e a variegação dela continua. E ela tá muito bonita. Ah, gente, outra coisinha linda aqui, ó. A planta chamada, que a gente conhece como sapatinho de judia. A planta, assim, eu não acho tão graça, mas olha só as florzinhas dela. Ela cai as folhas e aí nasce as florzinhas. Eu achei um charme. Tá aqui no meio do mato. No meio do mato que eu falo assim, no quintal aqui de chão, né? Que é um bagunção total aqui. Mas olha que lindo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.